Você acha que precisa de muito dinheiro para começar a investir? E se eu te disser que com apenas R$ 100 você começa a dar os primeiros passos financeiros para mudar a sua vida? Oiê, eu sou Márcia Aparecida do canal A Investidora. Tudo bem com você? Antes de começar o vídeo, vou te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e curte esse vídeo, porque o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e aí vai mandar para mais pessoas. Para começar a investir, você não precisa ter muito dinheiro. Essa é uma ideia errônea que as pessoas têm, a grande maioria, com relação aos investimentos. Visto que hoje em dia é muito fácil você comprar um fundo imobiliário, uma ação com muito menos de R$ 100. Você pode comprar também partes de uma renda fixa com menos de R$ 100. A gente teve agora as novas regras do Tesouro Direto, que você pode investir até 1% do ativo. Então você consegue comprar com R$ 20, R$ 30 um pedaço de um ativo. Então você consegue começar a investir com muito pouco, a fazer a sua reserva de emergência e também, se quiser, dar uma entradinha ali na renda variável. Então você não precisa ter muito dinheiro para começar a investir. Claro que se você quiser ficar rico é uma outra coisa, mas ninguém começa de cima, a gente começa de poucos, investindo aos poucos para ir aprendendo e sim, a gente construindo a nossa fortuna. E a gente tem alguns benefícios quando você pensa em começar com R$ 100. Primeiro, porque R$ 100 não é muito dinheiro, então você tem a chance de começar a aprender. Porque se você começa com 1.000, com R$ 10.000, você tem aquela questão de você ficar pensando, meu Deus, eu não posso perder dinheiro, eu não posso perder dinheiro. E não, quando você começa com R$ 100, não estou dizendo que R$ 100 pode perder do nada, não é isso que estou dizendo. Só que é muito mais seguro. Você vai estar começando a aprender, você vai estar começando a investir e com pouco dinheiro, com mais segurança, com mais calma. Porque se você começa a investir muito, você vai começar a perder a cabeça, porque você vai começar a ficar preocupado com o seu investimento. Então, mesmo que você tenha muito dinheiro, começar com R$ 100 vale muito a pena. E quando você pensa em começar a investir, nós temos alguns conceitos básicos que são muito importantes. Primeiro, sobre a educação financeira. Você tem que entender o que é educação financeira. A educação financeira, ela vai do ponto de você entender o que é um juro simples, do que é um juros composto, o que é um financiamento, mas também passa por você saber organizar o seu orçamento, você saber aquele que está entrando na sua conta, aquele que está saindo da sua conta, aqueles gastos que são supérfluos ao ponto de você não precisar dele. Porque, por exemplo, ir ao cinema é um gasto que pode ser supérfluo, mas é um lazer, você precisa ter lazer. Agora, quando você começa a comprar roupas demais, calçados demais, todo dia quer comer fora para simplesmente não fazer comida em casa, isso se torna um gasto supérfluo. Então, quando você tem educação financeira, você começa a ter noção de tudo isso, do que está entrando, do que está saindo. Utilizar uma planilha do Excel, utilizar uma planilha do Google, que é uma coisa muito simples, porque ali você consegue visualizar. Às vezes, a gente gasta demais porque a gente não consegue ver como que a gente está gastando. A gente pensa, não, foi só um lanche de R$ 5, foi só um almoço de R$ 20. Não, não foi só um lanche de R$ 5. Não, não foi só um almoço de R$ 20. Você almoçou várias vezes numa semana de R$ 20. Você lanchou várias vezes durante o mês com R$ 5. E aí, quando chega no final do mês, você pensa, meu Deus, o que é que eu fiz com o meu dinheiro? Então, a educação financeira é muito importante para você começar a investir. E dentro dos investimentos, nós temos alguns termos que são muito importantes que você saiba para você entender o que você está fazendo com o seu dinheiro. Você tem que entender o que é uma liquidez, você tem que entender o que é rentabilidade, o que é renda variável, o que é renda fixa, o que é um tesouro direto, o que é uma Selic, o que é um IPCA, o que é a função, por exemplo, do Copom, o que é a função do Banco Central, como que eles se reúnem, como que eles decidem a inflação. Então, tudo isso é importante. São termos muito simples que você não precisa querer um seu investidor de sucesso milionário para você entender. Você tem que entender porque você é brasileiro, porque você mexe com dinheiro ali todo dia. Você trabalha, você recebe salário, você precisa pagar conta, você paga imposto. Então, você tem que entender esses termos. Então, em termos simples que você precisa entender. Então, depois, se você quiser, você pode dar uma pesquisada sobre termos que são muito simples na área de investimentos, mas que são muito cruciais de que você saiba, independente do que você queira fazer com o seu dinheiro, caso você nem queira investir, mas você tem que saber esses termos, até porque ter uma reserva de emergência, você ter um dinheiro ali guardado para você precisar, você ter um dinheiro para o futuro, não é questão só de, eu quero ser um investidor de sucesso e ficar milionário. Não, é crucial, até porque a gente já sabe que o INSS, por exemplo, está fadado ao fracasso. Pela forma que a população está ficando. Ele está envelhecendo mais e nascendo menos. Então você não pode ficar, por exemplo, esperando pelo INSS. Você tem que fazer investimentos para ter uma aposentadoria digna. A qualquer momento pode acontecer uma coisa na sua casa, pode acontecer um problema no seu carro, uma questão de saúde. Então você precisa ter uma reserva de emergência ali. Então são questões básicas que você precisa saber, que você precisa ter. Outra coisa que nós brasileiros somos muito imediatistas.
Esses dias eu posto vídeos em outras redes sociais e uma pessoa chegou pra mim e falou assim: ai, mas tal ação que você citou me fez perder dinheiro no ano passado. Eu falei: calma, porque você não está perdendo dinheiro com uma ação porque ela foi ruim durante um ano. Você tem que entender que a ação, que fundo imobiliário, que renda variável, ela é um investimento de longo prazo, para você fazer por 10, 20, 30 anos. Então você não pode chegar e dizer que uma ação com fundo imobiliário é ruim só porque um ano dele foi ruim. E como é o histórico dele? E daqui 20 anos, será que ele vai ser ruim de fato? Aí sim a gente vai poder conversar, você vai poder dizer pra mim: não, essa ação de fato era ruim e ela me fez perder dinheiro e eu não consegui atingir meu objetivo. Ok, aí é uma outra situação. Mas a gente é muito imediatista, a gente tem que começar a ter mentalidade para o futuro. A gente tem que começar a pensar que a gente não vai morrer amanhã, porque a gente vive literalmente, o brasileiro ele vive como se ele fosse morrer amanhã. Mas e se você viver 50 anos? E se você viver 90 anos? Como é que você vai viver financeiramente? Porque você precisa de dinheiro para tudo. Você precisa de dinheiro para comer, você precisa de dinheiro para comprar um remédio, você precisa de dinheiro para comprar roupa, para tudo, para morar, para você vestir, para você ter a sua casa, ter a sua família. Você precisa de dinheiro para tudo. Então, você tem que começar a pensar no longo prazo. Invista pensando no longo prazo. Não pense que você vai investir hoje para amanhã você ter rios de dinheiro. A gente tem que aprender a ter uma mentalidade de longo prazo. E se você tem apenas R$100 para começar a investir, você vai pensar: ai, mas em que eu vou poder investir? Você pode, por exemplo, começar a investir num tesouro direto. Por exemplo, o Tesouro Selic, que é muito legal para você fazer a sua reserva de emergência. Você pode também procurar CDBs de bancos pequenos. Por que de bancos pequenos? Porque como esses bancos são pequenos, eles têm mais risco. Então, se eles têm mais risco, eles acabam oferecendo mais rendimentos. E é muito legal. Então, você vai estar ganhando mais. Claro que, é um banco pequeno, eu vou chegar em qualquer um e vou investir. Também não é assim. Lembra sempre do que eu falo aqui. Você tem que estudar, você tem que ver como é a história, tudo isso. Então, não é só porque é pequeno que você tem que estar investindo em qualquer um. Não. Dentro dos bancos pequenos, você vai procurar os melhores para você investir. Aqueles que estão dando mais rentabilidade, mas que, assim, né, que não é uma rentabilidade absurda, porque vamos pensar. Algo que pode parecer muito absurdo pode sim ser uma cilada. Então, toma cuidado com isso aí. Mas CDBs de bancos pequenos, de bancos médios, tendem a ser boas opções para você começar a investir por causa da rentabilidade. Mas se você quiser também investir na renda variável, você pode procurar fundos imobiliários como o MXRF11, que é muito legal, CPTS11. Nós temos também ações como ITUB4, como a ITSA4. Nós temos aí várias ações que são bem baratinhas, menos de R$10. Tem ações também como do Banco do Brasil, que custa menos de R$100, da Petrobras, da Eletrobras. Então, são ações muito boas, de empresas muito consolidadas, que vale a pena ter na carteira e que custam menos de R$100. Até porque quando eu falo R$100, não é R$100 pro resto da vida, né? É R$100 todo mês ali, não é apenas uma vez. Então, você pode ir organizando e investindo ali dentro do que for possível com os R$100 que você tem. Aí você pode chegar para mim e perguntar: mas aí como é que eu vou investir? Quero investir numa ação, quero investir no fundo imobiliário. Beleza, você vai procurar as corretoras. Nós temos vários tipos de corretora aqui no Brasil. Você vai procurar aquela que mais se adequa ao que você está procurando. Lembrando sempre que nós temos corretoras que são sempre melhores em alguma coisa. Uma é melhor em ação, outra é melhor em fundo imobiliário, outra é melhor na parte de renda fixa, outra é melhor na parte de exterior, outra é melhor na parte de criptomoeda. Então você vai procurando e vendo o que mais te agrada. Porque eu não posso chegar para você e dizer: olha, escolhe essa corretora porque ela é boa. Não, você tem que ver o que é que você está querendo. Eu posso te apresentar opções, como por exemplo, nós temos a XP, nós temos a Rico, nós temos a Nubank, nós temos na Inter, nós temos também partes mais de exterior, como a Avenue, nós temos partes mais voltadas para questão de criptomoedas, como a Binance, a Coinbase, como o mercado do Bitcoin. Então nós temos aí vários tipos de corretores. Você vai procurar o que mais te agrada e você vai lá e investe. E aí, simples. Geralmente você vai começar colocando os seus dados pessoais ali, como seu e-mail, dados pessoais. Às vezes ele vai pedir para você fazer uma identificação facial, né, que está muito comum hoje em dia. Às vezes pode também pedir para ver o seu documento, mas aí é muito simples também. Você vai lá, tirar foto e manda, e aí você vai colocar uma senha. E aí, tá pronto. Aí você só observa se você vai mandar o dinheiro para aquela corretora através de Pix ou através de transferência, porque o Pix tá muito comum, né? Mas vai que você procura uma e ela não aceita Pix, só transferência. Então tudo isso tem que ser observado. Mas aí criou a conta, você tá ok, manda o dinheiro e já pode começar a investir. Lembrando sempre de observar qual ação, qual fundo imobiliário, qual renda fixa, como fazer a sua reserva de emergência, de acordo com o que você está procurando. Essas corretoras são muito legais, que a maioria delas já vão fazer com você um teste
para você saber qual o seu tipo de investidor. Se você é mais conservador, moderado, arrojado, e você já vai saber que tipo de investimento você pode fazer. Eu quero esse fundo imobiliário, mas eu não dou conta dele porque ele é muito volátil, ele cai e sobe demais. Aí então eu sou conservador, então não vai dar certo. Então, procura fazer um de acordo com o que você consegue. Porque quando eu falo sobre o tipo de investidor, é justamente no emocional. O tipo de investidor que você é trata do que você consegue aqui na sua mente. Se você consegue ser mais arrojado, se você vai... eu comprei R$1.000 em uma ação e ela foi lá para baixo. E você consegue manter a calma, saber que aquilo ali é para longo prazo, que pode acontecer. Ou se você vai ficar desesperado, então você é mais conservador. Então você responde as perguntas e você já vai saber. E aí você vai direitinho para onde você quer. Lembrando que com o tempo você vai aprendendo a investir. Então não quer dizer que porque você hoje é conservador, você está começando. Amanhã você pode ser um arrojado, tá? Então tenha paciência também com isso. Não se defina por o que você é hoje pro resto da vida. Não é assim também. Outra coisa que você tem que observar é as taxas, tá? Porque tem muita corretora por aí que tem taxas que são muito altas. Todas vão ter algum tipo de taxa, né? Elas precisam dessas taxas para sobreviver. Mas algumas cobram taxas que seriam ser abusivas. Então você tem que observar qual a taxa que está cobrando de você naquele investimento, naquele tipo de investimento, para você escolher aquelas que também têm menores taxas, porque você consegue, às vezes, corretoras com o mesmo patamar de qualidade, mas que uma cobra taxa maior do que a outra. Então, você procura sempre aquela que tem a taxa menor, taxas que são dentro do esperado, né? Respeitosa ao ponto de ela precisa daquela taxa, mas até um certo ponto. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu queria te falar mais sobre o que você consegue fazer com R$100 nos investimentos. Se você consegue fazer muita coisa, não é? Então é isso. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu te espero no meu próximo vídeo. Tchau!